Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Como de costume, o vídeo de hoje é para responder perguntas que você faz nos comentários dos vídeos que eu lanço aqui no YouTube. Então, se você é um apaixonado por aves e quer aprender cada dia mais sobre elas, já clica em curtir e me acompanha até o finalzinho desse vídeo. Lembrando que eu estou com um perfil lá no Instagram, @canarioqualitá. Tem muita coisa legal lá. Me segue lá também, ok? Um forte abraço. A primeira pergunta é do Marcos Souza. Boa noite, Carlos Alexandre. Posso colorir o canário colocando corante na água, mesmo sendo vermelho ou amarelo? Marcos Souza, um forte abraço, meu amigo. Seguinte, eu aprendi com um dos maiores criadores de canários que tem no mundo, o senhor Carlos Almeida Lima, um cara que é referência para mim na criação de aves, o seguinte: há um tempo atrás ele tem até um artigo que ele publicou, tá aí na internet, basta você pesquisar que você vai ter acesso a esse conteúdo, e que ele ensinava a como fazer esse manejo, como você pigmentar o canário usando o corante na água. Tá joia? Basicamente, o que ele fazia? Ele pegava 1 litro de água e colocava ali 10 gramas de corante, ou carofil, no caso dele carofil, né? Ou você vai colocar ali ou carofil ou a luteína, e no caso do Marcos Souza aqui, que ele fala sobre amarelo ou vermelho. No caso do senhor Carlos Lima, ele usava ali o carofil. Então ele colocava ali 1 litro de água, misturava 10 gramas de carofil, mexia aquilo ali, misturava aquilo ali, e depois o que ele fazia? Aquela ali era a mistura mãe, a mistura base. Depois, todos os dias, ele pegava 10 ml daquele conteúdo da mistura mãe e misturava em mais 1 litro de água, e aí para ele diluir. Aí o que ele fazia com isso? Ele oferecia para os canários ali tomar água. Porém, eu tive o prazer de ficar hospedado com ele em Itatiba durante um período e ouvi e questionei ele sobre esse manejo, como que eram os resultados que ele estava tendo através desse manejo. E ele me disse que ele havia deixado esse manejo, por quê? Porque ele percebeu que oferecendo o corante apenas na farinhada, ele já estava tendo bons resultados. E o grande problema de se colocar o corante na água é que suja demais os pássaros. Os pássaros acabam usando aquela água ali para tomar banho também. Então acaba sujando demais o pássaro. Então ele não achou interessante continuar, permanecer com esse manejo, ok? Então, se você quiser fazer essa experiência, e é super válido para você aprender, para você saber do que realmente você falar uma coisa, aquilo que realmente você já fez. Então é o seguinte, não tem necessidade, tá joia? Eu obedeço muito o senhor Carlos Lima, é uma referência para mim, como eu disse. Obedeço demais as coisas que ele fala, respeito demais as coisas que ele fala. E como ele disse para mim que não há necessidade de se fazer isso, então eu achei por necessário não fazer isso aí. E graças a Deus eu tenho obtido uma boa coloração nas minhas aves aqui, usando somente na farinhada umedecida, tá joia? A vantagem da água, de colocar isso na água, é que a absorção é muito mais rápido, né? Mas não tem tanta necessidade assim, ok? Espero ter te ajudado aí, tanto o Marco quanto outros amigos que também acharam interessante esse questionamento aí do Marco. Muito obrigado, tá, Marco, pela participação. Agora é o Gustavo Gonçalves. O Gustavo está sempre aí também acompanhando o canal. Forte abraço, Gustavo. Gustavo diz o seguinte: boa tarde, mestre da canaricultura. Nem tanto, Gustavo. Estou aprendendo, tô igual a vocês, caminhando, tô no caminho, puxando vocês aí, mas estou no caminho. Vou adiante levando vocês para o sucesso. Show demais seus vídeos. Muito obrigado, Gustavo. Posso ministrar a luteína nos amarelos mosaico? Não irá atrapalhar o branco deles? Ô Gustavo, seguinte, o canário mosaico, ele tem as zonas de eleição, né? A categoria mosaico, ela se diferencia porque ela tem as zonas de eleição. Então, tem algumas partes que são coloridas pelo lipocromo, ou o amarelo ou o vermelho, né? Diferente do canário intenso e mosaico, intenso e nevado, que estes canários, o local onde se colore é diferente dos canários mosaicos.
O canário mosaico ele se diferencia por ter uma parte que tem lipocromo e a outra sem lipocromo. Tanto é que, por exemplo, os canários que têm lipocromo na parte que não é para ter, ou seja, na parte que seria ou branco ou negro, né? Se a gente for pensar nos canários negros, se ele tiver uma grande quantidade de lipocromo ali, ele é penalizado. Então não é interessante ter lipocromo, no caso dos canários mosaicos, onde não é para ter, ok? Então é o seguinte, eu não posso falar aqui onde é para ser branco, porque tem os canais de linha escura também, que ali aquela parte ali não vai ser branquinho. Então é o seguinte, mas se a gente pegar como exemplo aqui, a grande maioria das pessoas que tem acesso a esse vídeo são pessoas que estão iniciando na criação de canários. Então se você pensar num amarelo mosaico ou num vermelho mosaico e sendo criterioso no que o Gustavo está perguntando aqui, que ele fala o amarelo, no caso do amarelo mosaico. Então é o seguinte, o bom pássaro amarelo mosaico ele vai ter o mínimo de pigmentação nas partes brancas. A luteína ou o carofil, aí eu vou falar para o carofil ou a cantaxantina também, eles não vão interferir na pena branca. Tá joia? Agora, através de acasalamentos, você pode errar alguns acasalamentos e fazer com que onde era para ser branco, tenha algumas penas que vão se colorir sim. Essas penas não coloriram por causa do corante, mas sim por causa do acasalamento que você fez. Por exemplo, se você buscar um canário com mais lipocromo, um canário com lipocromo mais forte, por exemplo, se você buscar aumentar as marcações do seu canário, aumentando ali a máscara, a marcação de ombro, a marcação de uropígio, a marcação de peito, o que vai acontecer? Com isso, você vai aumentar a probabilidade de ter algumas penas que não eram para colorir e vão colorir sim. Por quê? Vamos pensar o seguinte, para você fazer um canário mosaico com a máscara muito grande, você precisa de uma fêmea que tenha a máscara grande também. Para você usar uma fêmea que tem a máscara grande, a máscara dela vai se aproximar um pouco do tamanho da máscara do macho. Então você vai ter que ir aumentando o tamanho da máscara das fêmeas. Mas é muito difícil você aumentar somente o tamanho da máscara. Acaba que você aumenta as marcações de peito, as marcações de dorso, né? Que o macho ele tem um pouco dessas marcações. Então, acaba que essas fêmeas muito boas para fazer machos, elas têm também essas marcações. Então, o que vai acontecer? Elas vão causar algumas infiltrações nos filhotes. Então, a gente precisa fazer um trabalho para ir dosando isso aí. Aqui no meu criatório, o que eu faço? Eu crio uma linhagem de canários com mais marcação, com o vermelho mais forte, com a máscara maior, com as marcações de peito, de ombro, de uropígio mais fortes. Porém, em paralelo, eu faço outro trabalho buscando o branco também, buscando um branco, canários que sejam mais brancos, canários que tenham mais contraste. Por quê? Porque quando eu começo a perder na qualidade desses canários que tem mais marcação, eu começo a passar os filhotes nos mais brancos ali, nos que tem mais contraste, para eu poder dosar um pouquinho isso aí e voltar um pouco a dar contraste para as aves, porque a gente não pode esquecer que o mosaico é um canário de contraste, ok? Então vamos lá. Agora a próxima pergunta é do Eliel Dias. Eliel, forte abraço, meu amigo. Parabéns, Carlos Alexandre, pelos vídeos. Estou estudando muito sobre a canaricultura. Vou ser um grande criador. Tirar sempre um tempinho para estudar sobre a canaricultura também é investimento, pois para ter sucesso tem que ter conhecimento. Exatamente, Eliel. Eu separei essa sua pergunta aqui, porque o que eu percebo? É que na época de reprodução fica todo mundo louco. O pessoal fica nos grupos de WhatsApp, o pessoal fica lá no Facebook, o pessoal vai para o Instagram. E por falar em Instagram, eu tô com o perfil lá no Instagram, me segue lá, @canarioqualitá. Então é o seguinte, o pessoal fica louco na época de reprodução. E quando chega agora a época de muda de penas, época de repouso, época de manutenção, o pessoal esquece um pouquinho. Eles vão lembrar dos canários só na época de reprodução de novo. Então é o seguinte, isso é um grande erro. Sabe por quê? Agora que é um período que você vai ter menos trabalho, porque o período de reprodução dá muito trabalho para nós criadores. Agora que seria um período que você tem um pouquinho mais de tempo,
Você podia estar estudando, podia estar buscando mais informações em livros, assistindo mais vídeos aqui no YouTube, buscando aqui no canal outros vídeos que você ainda não assistiu para poder obter mais informações, ver aquilo que de fato é interessante para você. O pessoal fica meio que distante. Então você tem que estudar. Para você alcançar o sucesso, você tem que estudar. Senão você vai ser só mais um criador. E lá na frente, daqui 2, 3, 4, 5 anos, não adianta você ficar reclamando, o fulano de tal consegue vender os canários, eu não consigo. O fulano de tal consegue ter aves boas lá, eu não consigo. Sabe por quê? Porque o fulano de tal, enquanto você estava ali descansando, ele estava estudando, ele estava buscando se informar. Então, quem de fato, quem estuda, quem busca informações, consegue alcançar o sucesso de maneira muito mais rápida. Sabe por quê? Porque quem estuda aprende às vezes com o erro dos outros. Quando você aprende com o erro dos outros, você evita de errar. Evitando de errar, você consegue alcançar o sucesso por muito mais tempo. Na educação financeira, eu falo com meus amigos, com meus alunos o seguinte: a roda já foi inventada. Basta você agora aperfeiçoá-la. Não precisa ficar criando a roda de novo. Ela já foi inventada. Agora você tem que aperfeiçoar a roda, ok? Então, Eliel, um forte abraço. É isso aí, meu amigo. Você já é um criador de sucesso. Pode ter certeza disso. Pelo simples fato de você estar buscando cada dia mais o conhecimento. Então, quer alcançar o sucesso? Busque conhecimento. Busque conhecer. Porque é o seguinte, não adianta nada você gastar um dinheirão com canários se você não sabe o que fazer com eles, ok? Então, forte abraço, Eliel. E você que está assistindo o vídeo, estude muito, o máximo que você quiser. O máximo que você puder estudar, estude, ok? Agora o Antônio Lúcio Coura. Carlos Alexandre, como sempre, cada dia mais aprendendo com você. Me tira uma dúvida, você aí fornece extrusada para seus canários? Quero este ano criar somente vermelhos, mas fornecendo farinhada, alpiste e níger. O que você me fala? Vou obter sucesso na criação oferecendo somente farinhada e alpiste com níger? Ô Antônio, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito pertinente. E o seguinte, eu não ofereço extrusada, ração extrusada, já ofereci. Hoje não ofereço mais. Estou até pensando, estou pesquisando, porque é o seguinte, os canários no viveiro, os filhotes no viveiro, eles comem muito. Como eles gastam muita energia, eles comem muito. A ração extrusada, ela deixa o pássaro um pouco mais saciado, o pássaro procura menos alimento. Então, lá no viveiro, eu deixo lá disponível farinhada seca, sempre disponível. Todos os dias pela manhã eu coloco lá para eles farinhada umedecida e uma vez por semana eu coloco sementes. Sem contar que eu coloco lá chuchu, eu coloco pepino, melancia, maçã, laranja, esse tipo de coisa eu coloco lá para eles terem sempre um petisco. Mas eu estou pesquisando, eu estou buscando e provavelmente pode ser que eu use lá no viveiro somente, eu retire a farinhada seca e coloque a extrusada, a ração extrusada. Para quê? Para eles ficarem um pouco mais saciados, porque eles estão comendo demais. Lá eu percebo que eles comem demais. Como eles gastam muita energia lá, eles estão comendo demais. Então eu estou imaginando, eu estou pesquisando que se eu colocar a ração extrusada lá para eles, em vez da farinhada seca, eles vão comer menos, eles vão comer uma quantidade de comida que vai deixar eles saciados por mais tempo, ok? Vou continuar oferecendo a farinhada umedecida para eles todos os dias, mas estou pensando em colocar ração extrusada lá. Estou pesquisando, ainda não estou certo se eu vou fazer isso não. Provavelmente sim, ok? Então eu não ofereço, mas se você... Por que eu não ofereço? Porque na minha opinião, farinhada e extrusada é a mesma coisa. Então você oferecer os dois produtos, você está oferecendo o mesmo produto duas vezes para a ave. A única diferença é a consistência dela. Uma é o pozinho, a outra é a bolinha ali. Então eu não ofereço basicamente por isso. Se você pegar aí o pacote ali e olhar os ingredientes, os valores nutricionais de uma e os valores nutricionais da outra, você vai perceber que é praticamente a mesma coisa. Agora ele fala o seguinte, eu quero criar os canários vermelhos fornecendo somente farinhada, alpiste e níger. Eu vou alcançar o sucesso oferecendo apenas farinhada, alpiste e níger? Seguinte... O interessante para o canário vermelho, o canário de cor em geral, é que você ofereça para ele uma farinhada e essa farinhada precisa ter o corante.
Porque o corante vai ajudar demais na coloração da ave. Quando você oferece a farinhada úmida, por exemplo, se o seu canário é lipocromo, da linha clara, por exemplo, o que vai acontecer? Você oferecendo a farinhada umedecida, ele vai colorir bem melhor, tá joia? Ele tem mais facilidade, porque ele come mais, ele vai se alimentar mais da farinhada umedecida, então a probabilidade dele colorir melhor é maior. Então, é interessante você oferecer a farinhada, bacana. Agora, o alpiste Níger, já ofereci para minhas aves, hoje eu ofereço a mistura de sementes. Tá? Que tem alpiste, níger, tem linhaça, tem nabão, tem couza, tem um pouquinho de aveia, mas já ofereci também somente alpiste níger. Se você quiser fazer isso, ok, bacana, pode fazer, você vai alcançar um sucesso sim. Para você ter ideia, um dos maiores criadores que tem no Brasil hoje, que cria mais de 5.000 filhotes por ano, ele oferece alpiste níger. Eu aprendi lá com ele, quando eu estive lá no criatório dele, ele oferece alpiste níger. Então, para as aves dele. Então, é o seguinte, pode oferecer somente alpiste níger sim, tá joia? Agora, o seguinte, você vai precisar aumentar, como você não vai dar couza, nabão, que são sementes muito gordurosas, você vai ter que aumentar um pouco a quantidade de óleo aí. Então, é bom você colocar um óleo de girassol, por exemplo, uma banha na farinhada para eles, na farinhada umedecida para eles, ok? Tem alguns criadores que criam... que coloca o óleo já na farinhada seca e oferece para eles. Eu não faço aqui, mas eu tenho medo da farinhada ficar meio rançosa, mas eu conheço várias pessoas que fazem isso, tá joia? E tem sucesso também na criação deles. Manejo é o seguinte, não significa que o meu manejo é o mais correto, eu não sou o dono da verdade. Ontem mesmo eu visitei um amigo meu que ele está oferecendo apenas farinhada e estrusada para os bichos. Ele parou com as sementes. E eu vi lá, os filhotes deles são super saudáveis. E eu não estou fazendo isso aqui. Eu não tenho mais coragem de fazer isso, porque eu percebi que os meus caras sentiram. Agora lá ele está tendo sucesso. Eu tenho razão? Ele tem razão? Não, tá dando certo lá no criatório dele, tá dando certo aqui no meu criatório. Então você tem que ir fazendo suas experiências aí para ver aquilo que vai dar certo aí na sua criação, para você criar o seu manejo. Ok, meu amigo? Mas com certeza você vai alcançar o sucesso sim. Basta você manter uma rotina. O que mais conta é a rotina. O mais importante é você não ficar trocando o tempo todo o seu manejo aí, tá? Já eu falo uma coisa aqui, você troca porque eu falo. Aí o outro amigo fala uma outra coisa, aí você troca pelo que o outro amigo fala. Ah, não, aí uma terceira pessoa te visitou e falou, não, você está fazendo errado. Você está dando tudo certo para você, você vai e troca. Isso que não pode. Tenha uma consistência no seu manejo, ok? Que as aves agradecem. A quinta pergunta é do criar e preservar. Um forte abraço aí. Existe uma história antiga que dizem que os canários verdes, os famosos salsas, cantam mais que as outras cores. Isso é verdade ou é mito? Então vamos lá, criar e preservar. Vamos pensar lá na natureza. O que acontece lá na natureza? O canto é genético. Então o canário vai carregar o canto ali, ele vai cantar, tá joia? Então o que acontece? Se eu crio canários de cor, apesar dos meus canários não serem escolhidos por causa do canto, eles cantam muito bem, porque eu busco uma certa rusticidade nas minhas aves. Mas eu não seleciono por quem canta mais, tá joia? Então é o seguinte, se você quiser ter na sua criação aí alguns pássaros de canto, alguns pássaros que cantam mais, você vai ter que começar a selecionar através do canto deles. Quem são os pais que cantam mais? Aí você vai separar os filhotes desses canários que cantam mais. Isso independe se ele é salsa, se ele é amarelo, se ele é cobre, não tem problema, ok? Você vai ter que buscar selecionar a partir daqueles que cantam mais. Então eles vão passar essas boas características adiante. Se a gente for pensar na natureza, o que acontece? O canário ancestral, ele é um verde. Ele é um canário salsa, né? Ele é um canário verde, o canário ancestral. O primeiro canário seriam os canários. Ele é um canário verde. Se a gente pensar lá na natureza, por que o canário verde, por que de repente o amarelinho ele não ficava lá na natureza, ele não se destacava na natureza? Porque o verde ele se camuflava ali na floresta.
Aí quando tinha uma mutação, aparecia um amarelinho, o que acontecia? Quando vinha um gavião, quando vinha um predador, qual que ele encontrava primeiro? Era o amarelinho. Aí quando aparecia uma outra mutação na natureza, aí uma cor diferente, o que acontecia? Quando o gavião chegava, quando o predador chegava, qual que ele encontrava primeiro? Era aquela cor diferente, porque aquela cor estava destoando da floresta, das cores da floresta ali, das cores ali da natureza. Então é o seguinte, na natureza é o mais forte que sobrevive. Os nossos canários ainda carregam um pouco dessa ancestralidade. Por exemplo, quando uma fêmea percebe que o filhote não está bem de saúde, o que ela faz? Ela descarta esse filhotinho. Por que ela descarta? Para ele não levar doença para os outros. Qual que é o filhotinho que sobrevive? É aquele que estica mais o pescoço. Então, se a gente for pensar, por exemplo, e lá, por que o canário lá na natureza, os que se destacava era o que cantava mais? Porque quando a fêmea estava ali naquele espaço gigantesco ali da floresta. Aí o que acontecia? De repente ela escutava um canto. E aquele canto, para que é o canto? É para chamar a atenção da fêmea. Então ela ouvia aquele canto, ela se aproxima do macho. Então qual macho que ela vai se aproximar? É daquele que está cantando mais, daquele que está cantando mais alto, mais vigoroso. Então as fêmeas vão se aproximar daquele macho que está cantando mais, e aqueles que estão cantando menos, as fêmeas não vão ouvir o canto deles. Então o que acontece? Aquele macho que canta mais, ele vai chamar a atenção de mais fêmeas e ele vai cruzar com mais fêmeas, com a quantidade maior de fêmeas. O que vai acontecer? As fêmeas acabam escolhendo para a prole delas aqueles machos mais vigorosos, os machos mais saudáveis, os machos que estão cantando mais. Fazendo isso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo com que os filhotes dela tenham mais vigor, cantem mais, chamem mais a atenção de novas fêmeas para poder eles procriarem mais e a linhagem dela se perpetuar. É isso que acontece na natureza. Se você pensar na leoa, é a mesma coisa que ela faz. Se você pensar na onça, é a mesma coisa que ela faz. Eu gosto de fazer essa análise, a gente pensando na natureza, para você ter uma percepção melhor do que de fato acontece. Como é feito o melhoramento genético. Então é dessa maneira que você tem que fazer. Se você quer um canário que cante mais, o que você vai fazer? Você vai começar a selecionar a partir daquele que canta mais. Ok? E não simplesmente porque ele, igual eu falei, ele é verdinho ou ele é amarelinho. Então por que o verde ele canta? Por que a gente tem essa percepção de que o verde canta mais? Porque o verde, o cara acabava misturando um verde com amarelo. Quando o cara quer tirar só amarelo, ele cruza só amarelo, 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 amarelo e vai juntando os amarelos. O que ele vai fazendo? Ele vai enfraquecendo, porque ele vai buscar sempre o melhor amarelo. Quando já era o verde, não. Às vezes o cara passava o verde no cobre, no salsa no cobre, passava o verde no amarelinho, passava o verde no canela, né, que era o Bayer que a gente falava, né? Eu falava Bayer quando eu criava ali os pé durinhos. Então o que acontecia? Eu ia fazendo aquela mistura toda e quem que cantava mais? Era o verdinho, porque o verde era uma mistura de um monte de sangue diferente. Então acaba que ele ficava mais forte, ok? Então não é porque ele é verde, é porque o sangue dele é mais misturado, ok? Provavelmente a raça que é mais misturada, ela consegue sobreviver de maneira muito mais simples, muito mais fácil, ela consegue se adaptar ao ambiente e ser menos suscetível a doenças do que aquelas raças que são mais próximas, que o sangue é mais próximo. Então, se você quer aí ter sucesso, quer ter canários que cantem muito, basta você fazer a seleção através daqueles que cantam mais. Se você gostou desse vídeo, se você é um apaixonado por aves, clica em curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem vários vídeos aqui para você crescer na criação, para você ser um criador, uma criadora de sucesso. Então, basta você clicar aí e se inscrever-se. Clica aí, você vai se inscrever no canal. E para que o YouTube te informe todas as vezes que tiver um vídeo aqui no canal, basta você clicar nesse sininho aí e coloque aqui nos comentários perguntas para que eu faça novos vídeos. As dúvidas que você tiver aí, coloque aqui nos comentários, eu estou sempre respondendo para que a gente possa interagir aqui um pouco mais, eu possa conhecer um pouco mais sobre você. Coloque aí nos comentários as suas dúvidas, ok? Eu vou ficando por aqui, me siga lá no Instagram, um forte abraço, fique com Deus!